Ótima tarde, pessoal! O treinamento da Flávia já vai começar. Ansioso pelo treinamento da Flávia? Eu também. Ótima tarde, pessoal! O treinamento da Flávia já vai começar. Ansioso pelo treinamento da Flávia? Eu também. Ótima tarde, pessoal! O treinamento da Flávia já vai começar. Ansioso pelo treinamento da Flávia? Eu também. Ótima tarde, pessoal! O treinamento da Flávia já vai começar. Ansioso pelo treinamento da Flávia? Eu também. Ótima tarde, pessoal! O treinamento da Flávia já vai começar. Ansioso pelo treinamento da Flávia? Eu também. Alô, estamos ao vivo. Alô, não, estamos ao vivo aqui no treinamento da minha amiga Flávia Valentim. Bom, meu nome é Carlos, para quem não me conhece, não, a maioria do pessoal ainda não me conhece em São José dos Campos. Estamos entrando com o pé direito, juntamente com a minha amiga Flávia Valentim. Hoje vai ser muito legal esse treinamento aqui, já tem bastante gente aqui, deixa eu ver. Tem o Instituto Gedail, bacana. Tem a consultora imobiliária, tem a galera aqui, o Antônio Carlos, tem a Elisandra Miranda, tem o Christian, tem a Juliana, tem uma galera bem legal. Pessoal, já vai fazendo pergunta para a Flávia assim que ela entrar aqui no palco, tá? A gente vai tentar, no máximo, colocar todos vocês aqui nas perguntas. E hoje é um evento bem diferente. A Flávia vai disponibilizar um conteúdo bem bacana para a gente aí, de 15, 20 minutos, tá? Um treinamento sobre marketing, inteligência artificial, como melhorar os seus resultados na internet. A Flávia aqui é professora, é MBA,
quase 20 anos aí de empresa aí em São José, eu tenho certeza que vai ser um treinamento bem bacana. Quando que eu falo é diferente, é bem diferente mesmo. Assim que a Flávia sair do palco, a gente vai para outra sala, tá? Aí todos vocês vão poder fazer um network aí de 1 minuto, se apresentarem e, quem sabe, fazer negócios. Mais uma ótima notícia. Depois da apresentação da Flávia, a gente tem um super presente para vocês. Super presente numa rodada presencial que vai acontecer aí em São José dos Campos, dentro da Agência Sicredi. Produção, mas o que mais interessa neste evento é a Flávia. Me coloque a Flávia no palco aí, por gentileza. Minha amiga Flávia, boa tarde, estamos ao vivo. Olá, Carlos, tudo bem? Boa tarde. Satisfação estar aqui com você. Ô, Flávia, é tanto título, é professora, é MBA, é 19 anos, é empresária. Fala um pouquinho para a galera que está assistindo aqui, quem é a Flávia Valentim? Bom, alguns anos de vida já, né? Então, alguma experiência acumulada, são 25 anos de profissão, sou publicitária, tenho pós-graduação em marketing, em neurociências, tenho MBA em administração, mestrado em desenvolvimento regional e algumas outras formações aí, graduação em arte também, tenho uma pós em gestão escolar, porque quem me conhece mais um pouco sabe que eu sou professora, então há 10 anos leciono, eu acabei desenvolvendo estudos em outras áreas voltadas à educação também, além da área de marketing, né, claro. Bacana. Flávia, tá chegando mais gente aqui, ó. Cristiane. Galera, vocês esperam um pouquinho que eu. A letra tá pequena aqui. A Cristiane tá chegando, a Juliana, a Tatiane, a Gislaine Nogueira. Ô, Flávia, antes de a gente ir para o treinamento, você apresentar as telas aí, dá mais uns 2, 3 minutinhos para todo mundo chegar, tem bastante gente inscrita hoje. Me fala em 3 minutinhos os tópicos que você vai abordar, até para a galera fazer pergunta já. Que tipo de pergunta a galera poderia fazer? Enfim, dá uns 3 minutinhos, uma visão do que você vai apresentar para a gente. Legal, vamos lá. Eu gosto de dizer sempre, inclusive para os meus alunos, que a gente vai sempre para um bate-papo, né? Eu trago conteúdo e gosto bastante de interação. Não sei como que vai funcionar, Carlos, até você pode me explicar melhor, se eu vou fazer uma apresentação do início ao fim, o pessoal faz perguntas no final, né? Como que vai ser essa dinâmica aí com você? Exatamente, você vai fazer um bate... Desculpa, não delay. Pode falar. Exatamente, a gente vai bater um papinho aqui de uns 10, 15 minutos que você falou, a gente abre 5 minutinhos para perguntas, depois a gente vai para outra sala. Lá a gente vai fazer um networking entre todos os convidados aqui. Tá bom assim? A gente pode continuar assim? Inclusive, claro, você que manda. Inclusive, eu quero participar desse pitch com o pessoal aí também, viu? Obviamente, você está no nosso grupo. Você falando para eles assim, a gente vai para a gente deixa a Flávia aqui e vai para outra sala. Eu também quero ir para outra sala. Pessoal, o negócio é o seguinte, vamos ouvir a Flávia agora. Bomba essa mulher que sabe tudo aí sobre marketing digital, sobre vendas, bomba de perguntas aí. Depois a gente vai fazer um network em outra sala. E tem um presente da Flávia aqui, viu? Eu só sou o cara que vou estar tocando as rodadas de negócio aí em São José. Vai ser um evento incrível. A nossa rodada de negócio tem uma curadoria para não ter vários concorrentes nas mesas, enfim. Vai ser um negócio sensacional e vai ser presente da Flávia. Produção. Você me pediu, por favor. Você me pediu para falar um pouquinho sobre o que nós vamos conversar hoje. Então, o tema da palestra é como anúncios inteligentes transformam negócios, né? Eu trazer um pouquinho da visão de tudo que é levado em consideração quando a gente trabalha com anúncio, desde o entendimento do marketing tradicional. É claro que, assim, 15, 20 minutos é muito rápido para a gente falar de toda a base de marketing tradicional, mas eu trago uma pincelada dessa base versus o marketing inteligente, né? Ou seja, a integração com a tecnologia. Depois a gente fala um pouquinho sobre a compreensão do funil, no funil de conversão de dados, não o funil de vendas, mas o funil de conversão de dados, teste AB, que as pessoas ouvem falar, né? Mas às vezes pode ser que não entendam
efetivamente como funciona, um pouquinho sobre relevância, escala individual. Hoje em dia, o marketing está ficando cada vez mais personalizado e isso é possibilitado através da tecnologia. Vou falar um pouquinho sobre tempo para o anúncio performar e o ciclo do marketing, aquilo que ele vai, inicia e retoma, né? A gente nunca finaliza, a gente está sempre em luta. Bacana. Produção, então vamos começar nosso treinamento. Tira o Carlos aqui do palco, vamos colocar a nossa professora, a nossa especialista, a nossa palestrante aqui para dominar o nosso evento aqui. E eu volto com uma grande surpresa, um presente que a Flávia vai dar para vocês. Então, daqui 15 minutinhos eu volto. Produção, agora é com a Flávia. Carlos, muito obrigada. Produção, queria pedir para você colocar a tela para mim, por favor. Eu queria, antes de mais nada, dar uma saudação a todos. Eu não enxergo vocês, né? Acredito que só vou enxergar vocês numa segunda oportunidade, que é quando a gente vai lá para a rodada, mas agradeço a todos que se inscreveram. É uma satisfação enorme para mim poder compartilhar conteúdo, né? Eu, como o Carlos falou, além de fazer algumas palestras, eu sou professora, então me sinto muito bem e compartilhar conteúdo faz muito bem para mim. Bom, quando a gente fala de anúncios inteligentes, né, ou Smart Ads, a gente tem que entender que é um entendimento que precisa passar por uma mudança de papel. Ou seja, aqui eu tenho que deixar de pensar, por exemplo, eu tenho que pensar em várias frentes. A frente da copy, que é o texto, a frente do designer, a frente do gatilho mental, mas então tenho que enxergar todo essa montagem como se fosse uma montagem de um anúncio inteligente, ou seja, eu tenho que ocupar um papel de estrategista, né? Estrategista pensando em conversão de dados. A gente, eu gosto de ressaltar um pouquinho do foco na intencionalidade e no contexto, porque o anúncio ele não pode ser visto apenas como uma peça isolada, mas o anúncio ele tem que ser visto como parte integrante de um ecossistema. E aí, quando a gente fala de um ecossistema, a gente tem sempre frentes para levar em consideração. Então, nós temos o mundo do Google e nós temos o mundo do Meta. Quando a gente fala em Meta, a gente resume o mundo das redes sociais, mas claro que a gente também pode levar em consideração aqui outras redes sociais como LinkedIn, como TikTok. Mas o fato é que o mundo do Google ele é muito amplo também. A gente tem rede de pesquisa, a gente tem rede de display e a gente tem YouTube e tem o Google Shopping. Todas essas ferramentas fazem uma composição no que eu gosto de chamar de dois mundos e elas fazem essa composição no mundo do Google. Então, quando eu falo de estrategista, vai muito além de pensar em frentes isoladas como um gatilho mental ou como uma copy que converte ou como um designer que é bonito, tá? E sim pensar num todo e na dinâmica da jornada do consumidor, né? Qual o momento que ele vai executar o gatilho da tomada de ação, que é o famoso call to action, né? Quando que ele vai apertar o botão que interessa para a gente. Então, a gente começa a falar, a gente pode navegar por um cenário de variação de títulos, de opções curtas e diretas numa copy, ou gatilhos de urgência, por exemplo, ou descrições complementares, ou textos que se expandem e trazem uma promessa de valor. A gente pode pensar em conjunto de anúncios que têm criativos com adaptabilidade, ou seja, criativos que se compõem. A gente pode pensar em trabalhar com cauda longa ou cauda curta nos conjuntos de anúncio, nas copies, e quando que a call to action vai ser levada em consideração. Hoje mesmo eu estava conversando aqui internamente na agência e a gente estava falando sobre a relevância que existe de quando você desenvolve uma landing page, por exemplo, e dentro dessa landing page você tem blocos de comunicação, são blocos, cada uma tem blocos, porque uma landing page ela é feita de uma maneira estruturada, né? Então, tem primeiro, segundo, terceiro, quarto bloco de informação. Cada bloco ele traz uma comunicação
focada em um tipo de gatilho. E a importância que se tem de colocar um call to action para cada bloco, mas além do que isso, né, de você conseguir analisar de maneira isolada. Então, cada call to action, cada botão, cada chamada para ação, ele tem um pixel diferente que vai me permitir lá na frente, na hora de analisar, entender qual é a comunicação que está sendo mais persuasiva, ou entender se o lead do meu cliente chega no topo da landing page e para lá, ou se ele desce, se ele tem profundidade, se ele tem interesse de ler mais conteúdo. E tudo isso trazendo a questão da humanização, né? Então, tendo um olhar humano, tendo um olhar da funcionalidade de uma rede social. A gente, então, entra, eu falo, a gente entra numa fase de análise do marketing tradicional, como eu disse, para o marketing inteligente. Então, desde o princípio, eu tenho 26 anos de atuação profissional e, desde o princípio, a gente trabalha o marketing na sua essência. O marketing na sua essência, ele traz para a gente a necessidade de tomar decisões a partir de análises feitas do perfil demográfico do cliente e do nosso cliente. Eu, como agência, sempre falo assim, né? Você, como empresário, está me ouvindo, do seu cliente, os dados demográficos do seu cliente. Isso nunca vai deixar de levar em consideração. Fato é que agora, no modelo inteligente, a gente precisa muito além dos dados demográficos, mas entender o comportamento que o seu cliente tem e os padrões que ele tem quando ele toma ações dentro de uma rede social, dentro de navegando em um site, por exemplo, e esses padrões é onde a tecnologia contribui para que a gente consiga fazer essas análises. Eu trago padrões de IA aqui no slide, mas a gente sabe que a inteligência artificial ela está em evolução desde 1950. Então, quando a gente fala de tecnologia aplicada no marketing digital, ela sempre teve inteligência artificial. Aí, a gestão do orçamento que a gente fazia totalmente de forma manual, hoje a gente faz com uma fluidez, com uma redistribuição em tempo muito mais real. A gente sabe que tem a Manus integrada no Meta, mas antes da Manus a gente tinha outra, a inteligência artificial do próprio algoritmo que já nos trazia dados suficientes para analisar, fazer uma gestão de orçamento mais rápida do que, por exemplo, se fosse todo o processo manual. Em 2012, quando eu fazia já Google Ads para as empresas, que não existia Meta Ads, já era um processo muito mais manual do que tecnológico. Só que isso está cada vez mais acelerado. Criatividade, antigamente, então, era mais estática, era mais o criativo ali. Hoje a gente já passa para algo muito mais dinâmico, como carrossel, como vídeo, como diversos tipos de formato, quando você vai fazer uma campanha, principalmente no Meta, que nos dá a possibilidade de fazer vários tipos de formato do anúncio para que ele se adapte a cada realidade de cada consumidor. Então, a estratégia ela deixa de ser ela deixa de ser reativa, como era antigamente, para ser preditiva. Mas isso não impede que a gente traga toda a base do marketing na essência da análise que a gente precisa fazer. E quando a gente entra no motor de crescimento do marketing, ele sempre vai estar focado em compreender, otimizar, personalizar e prever. Então, eu compreendo o meu cenário, eu compreendo o cliente do meu cliente, eu compreendo o meu lead, eu otimizo as minhas ações para essa compreensão. Aí, dentro desse processo, eu vou otimizar, eu vou analisar, vou personalizar novamente para o que eu fiz, e talvez eu tenha que otimizar de novo e fazer sempre uma previsão. Então, isso eu gosto de dizer que é como se fosse um ciclo PDCA. Ele está sempre em looping. Ele nunca deixará de ser contínuo, porque a gente está sempre aprendendo com a mudança do comportamento do consumidor. Esses dias, eu sou da geração que tem carro, né? Eu não sou da geração que usa Uber. Então, eu tive que deixar meu carro 2 dias para usar Uber. E eu estava conversando com o motorista e a gente estava falando como o mundo está mudando de uma velocidade extremamente exorbitante. Isso não é segredo para ninguém o que eu estou falando, mas a gente chega num ponto de não entender mais qual que vai ser a reação do ser humano. Porque hoje a gente vê
uma quantidade de mudança de comportamento absurda. A gente vê pessoas perdendo valores, a gente vê pessoas deixando de dar assistência no básico, só que é do básico que você forma o ser humano. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou entrando numa esfera que eu tenho até que tomar cuidado para não me perder, eu já vou voltar aqui para a essência, mas assim, o marketing e a psicologia andam juntos. É por isso que eu fiz até a pós-graduação em neurociências, porque tudo está aqui dentro. E como é que o ser humano se comporta hoje? E o pilar de tudo, o pilar do gatilho mental, o pilar da conversão, o pilar do marketing tradicional e do marketing digital é a compreensão da cabeça do ser humano. E isso está cada vez mais difícil diante do mundo que a gente vive, diante da velocidade que a gente está exposto, que a gente está sofrendo, e essa velocidade ela está comendo pelas beiradas até os nossos valores. Então, por que eu digo isso? Porque as pessoas elas estão se perdendo e a gente sempre tem que estar entendendo, fazer esse trabalho minucioso de entender quando é que as pessoas vão tomar uma decisão de compra. Sendo assim, quando a gente fala de dados brutos, quando a gente fala de um funil de conversão de dados, né, a primeira parte do funil ela reúne informações simples, só que de muito contexto. Né? São os cookies, o histórico de pesquisa, os cliques, o tempo de permanência em página. E isso, o que nos dá? Isso, a tecnologia, os pixels que a gente fala, essas informações que a gente consegue extrair, elas nos trazem dados extremamente relevantes para tomadas de decisão. Então, aqui, hoje, eu estava até conversando de novo sobre essa landing page e o quanto é relevante para mim entender se o cliente do meu cliente, se o lead fica só no topo da landing page ou se ele desce. Ou será que eu estou convertendo ele no quarto nível de informação, no terceiro nível? Esse dado cruzado com outro dado, por exemplo, de número de visitantes do site, tempo de permanência dentro de um site, histórico de pesquisa, tudo isso quando eu jogo uma análise de volta para uma tecnologia, a tecnologia ela me ajuda a expandir muito mais o meu cliente. Ela me dá a possibilidade de remarketing, ela me dá a possibilidade de entendimento do que tipo de gatilho mental está sendo mais assertivo ou não, de que tipo de marketing de conteúdo eu posso estar explorando dentro de uma landing page, ou dentro de um site, ou dentro de uma rede social. Eu consigo fazer a integração das plataformas. Eu consigo trabalhar um marketing de conteúdo que tenha assertividade, que tenha relevância para quem está ali navegando pelo meu site, navegando pela minha landing page. E aí a gente consegue, então, fazer essa segmentação comportamental hiperdirecionada, que é aquilo que está aqui no gráfico do funil, no fundo do funil para vocês. Sendo assim, quando eu falo, por exemplo, de um teste AB, quando eu falo de fazer uma análise do anúncio A com o anúncio B, simplesmente eu posso entender. Eu estou tentando compreender qual é a mensagem que mais vai chamar a atenção do meu usuário final. Mas hoje, a IA ela consegue nos ajudar a desmembrar esse teste AB, a fazer uma cadência de análise de baixa performance com alta conversão. Então, a gente tem dois recipientes que podem estar conectados por um tubo ali, onde esse tubo a gente pode entender que existe uma troca de informação. Por isso, o teste AB dinâmico que a gente fala, que passa a se tornar para a gente um coração de um processo, né, de um processo técnico, onde eu tenho um sistema que vai monitorar o desempenho daquela campanha em tempo real e perceber aquilo que está tendo mais relevância, tirar a verba de um lugar, colocar a verba de outro lugar. É simplesmente ter a tecnologia trabalhando a seu favor de uma maneira mais fluida, não, nem sempre assertiva, tá? Então, isso é um ponto que eu gosto sempre de trazer em questão, porque nem sempre a IA vai ser mais assertiva. Muitas vezes ela pode estar sendo redundante, ela pode estar com viés
equivocado de interpretação de dados, porque, afinal das contas, ela não interpreta só aquilo que nós estamos subindo para ela faz uma interpretação a nível global sempre, ela faz sempre uma comparação. Entendemos que ela é uma IA generativa, e por conta disso, ela tem falhas. Mas ela nos ajuda com lances automáticos, ela nos ajuda com esses testes AB mais dinâmicos, com uma realocação instantânea, ou seja, assim que um anúncio se destaca, ela consegue receber essa informação, ela consegue perceber e trazer isso muito mais rapidamente num anúncio que está rodando do que um ser humano, por exemplo, faria um monitoramento, desde que ela seja previamente programada e bem programada para isso. E aí a gente entra para a nossa relevância à escala individual, que eu comentei no início, né? A importância de estar ali utilizando o abandono do carrinho, né? O que passa a ser, por exemplo, quando trabalhamos com e-commerce, passa a ser um ponto de partida. Quando você entende que o usuário coloca os seus produtos no carrinho e sai sem finalizar a compra, por que ele não finalizar a compra? Né? É preço, e aí eu tenho que, ou foi só o momento que o usuário teve, eu tenho que ter uma tecnologia ali para entender esse abandono de carrinho, eu tenho que trazer essa tecnologia dentro da análise de marketing e devolver para ele um outro anúncio com gatilho mental mais apropriado para aquilo que a gente entendeu que foi o fator do abandono do carrinho, ou se eu não tiver aquela compreensão, eu tenho que ofertar para ele imagens, eu tenho que ofertar texto, copy, eu tenho que ofertar também uma oferta publicitária, uma oferta de preço, para que eu consiga recuperar essa conversão. Então, o quanto é trabalhoso fazer, imagina fazer isso totalmente de maneira manual, impossível. Então, hoje, cada vez mais, os e-commerces, eles têm integração de API, de pixel, sistemas que nos ajudam a automatizar todo esse processo. Por fim, a gente entra aqui na questão do tempo do anúncio, né? Quando o anúncio começa a performar, então entendemos que a partir de 72 horas, ou seja, 3 dias de campanha configurada, sem ficar alterando a campanha, esse anúncio vai efetivamente começar a performar. E aqui a gente analisa a probabilidade da conversão, quando ela entra no máximo aqui na trajetória da conversão. O que acontece quando a gente consegue trabalhar com essa IA para que ela faça para que ela aumente o lance, né? Então, tem cliente que fala assim, mas a gente delimitou R$60 diários ali, por exemplo, no Google, mas o Google ele tem nos termos dele de uso, ele tem a possibilidade de trabalhar mais verba, ou seja, ele pode gastar a sua verba de uma maneira mais antecipada. Justamente porque o Google ele vai gastar mais dinheiro quando você está tendo mais procura. Em compensação, ele gasta menos quando você não tem procura. Diferente do Meta, por exemplo, que vai gastar aquele limite diário, aquela base diária que você estabeleceu para ele, tendo procura ou não tendo procura. Mas ele consegue sim antecipar e subir o lance diário também quando você tem uma procura maior. Então, por que às vezes a verba do cliente sai um pouco do controle daquilo que é predestinado para aquele período? Justamente porque se você está tendo procura, você tem que ter oferta e você tem que aparecer para você vender. Então, já teve muitos casos que a gente viu, que a gente presenciou, que a gente viveu. Fatos, sim, e fatos onde você vê que é interessante deixar, que você não pode barrar, porque é aí que o cliente vai ter mais resultado. Caminhando para o fim, já, a gente entende, então, que esse esquema de PDCA, né, esse crescimento, ele boas, né, que é o crescimento que visa a gente ter como uma ideia central um ciclo de inteligência contínua, um loop fechado, onde cada ação do utilizador gera dados, e esses dados eles refinam o sistema, esse sistema ele tem que ser personalizado cada vez mais para que a gente consiga fazer a previsão de retorno para o cliente. E para isso a gente entra em outras esferas,
como ter a previsibilidade, ter a experiência em um determinado nicho de atuação, ter ali um topo, meio e fundo de funil, onde você consegue, de funil de conversão já, eu estou falando agora, onde você consegue fazer a previsibilidade de quantos visitantes você teve, desses visitantes, quantos entraram em contato, desses contatos, quantos geraram propostas e quantas propostas você teve a conversão. E esses dados são inseridos nessa experiência e aí a agência ou o gestor de tráfego ele tem que passar a trabalhar com esses números, sempre fazendo essa previsão, essa compreensão, essa personalização e essa otimização dessa campanha. Ok? Isso vai fazer com que cada etapa impulsione e cada vez mais a gente consiga alimentar, melhorar e trazer a alavancagem que toda empresa precisa. Bom, termino por aqui. Não sei se eu estourei meu tempo. O fato é que eu trago uma frase para a gente finalizar, que é: a publicidade ela deixou de ser um exercício de adivinhação há muitos anos, né? E a adoção de anúncios inteligentes deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar um padrão mínimo de sobrevivência no mercado. Então, quando seu anúncio, quando você consegue trabalhar com uma empresa, com um gestor, ou quando você tem competência para fazer com que o seu anúncio tenha todas essas interações tecnológicas, você consegue fazer com que ele aprenda sozinho esse negócio junto com o seu gestor, com o operador, com você mesmo, ou com a sua agência, vai escalar de uma maneira sem limites. Ok? Bom, é isso aí, produção. Terminei. Vamos lá, Flávia. Vamos lá, pessoal. Deixa suas perguntas aqui. Já já vai começar o nosso networking. Já já a Flávia vai dar o presente dela. Flávia, pergunta aí, ó. Qual que é melhor, Google ou Meta? Pergunta que não tem como responder sem saber o nicho do cliente, né? A gente tem que saber qual é o segmento, qual é essa empresa, em que área que ela atua, para poder dar uma resposta dessa, né? Às vezes pode ser que seja os dois, às vezes pode ser que seja um só. Ô, Flávia, a Gislene, ela se apresentou aqui, a Gislene do Isbet. Você conhece o Isbet? Gislene, coloca aqui no comentário, Gislene. E coloca no comentário se você usa o Meta, se você usa o Google, qual é melhor, que a gente vai colocar o seu comentário. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aqui para a Flávia? Já já a gente vai começar o nosso network aí, todo mundo vai se apresentar. Estou aguardando a Gislene aqui. A Gislene fazer o comentário dela. De novo, assim, esse tipo de resposta, se é Google ou se é Meta, ela depende muito do mercado dessa empresa, né? Essa empresa é B2B, ela é B2C, e não só, o B2B só, também ser B2B não é algo que me classifica, por exemplo, qual que é o melhor. Eu preciso realmente entender o nicho do cliente, o mercado de atuação dele, e mais do que isso, por exemplo, eu vou falar aí de uma empresa que trabalha, vou dar um exemplo de uma empresa que trabalha com monitoramento de água. É uma empresa de prestação de serviços. Ela é B2B, mas existe ações que ela pode fazer no Meta? Existe. Ela pode trabalhar, por exemplo, com o marketing de conteúdo no Meta. Mas o que seria o ideal para uma empresa desse tipo? É o Google, porque é o B2B puro ali. E ela vai aparecer só para quem procura. Agora, se dá para fazer ações dentro do Meta, no tráfego, no Meta Ads para ela, dá. Depende de que tipo de estratégia vai ser utilizada. Vou dar um exemplo. Ele pode fazer um tráfego pago para chamar pessoas para uma live onde ele vai dar uma aula sobre um determinado assunto. Então, basicamente, ele usa uma estratégia através do Meta para atrair o lead dele, para atrair para uma estratégia de marketing de conteúdo, para passar informação, e aí de lá ele pode virar uma conversão. Então, assim, não existe uma bola de cristal, né? O que existe é a gente entender o negócio da empresa e entender também qual que é o ICP dessa empresa, porque
de novo, ela pode atuar, ela pode ter um nicho mercadológico, mas qual que é o ICP dela? Ou seja, qual é o cliente ideal para ela? E como que eu atinjo esse cliente ideal para ela? Então, não existe uma bola de cristal, realmente precisa haver uma compreensão mais profunda da minha parte para poder dar um tipo de dica, né? Bacana, tá chegando mais perguntas aqui, o pessoal, e todo mundo vai ver a nossa Flávia, a nossa professora, lá no dia 29 de abril, na agência Sicredi aí de São José, que vai ter um presente muito legal. Mas vamos responder mais duas aqui. Flávia, o Berna está perguntando, o LinkedIn pode ser um bom canal de divulgação? Negócio igual mentoria, treinamentos, enfim. Berna é meu grande amigo, Berna. Satisfação em vê-lo aqui, Berna. Obrigada pela presença. O LinkedIn é uma rede social extremamente B2B, né? O LinkedIn é uma rede social profissional e quem usa o LinkedIn de maneira indevida, com assuntos particulares, é até meio que ridicularizado. Então, quando a gente fala de negócio, sim, mentoria também. E plenamente, né, Berna? O LinkedIn é uma excelente rede social para você explorar todos esses pontos que você colocou aí. Legal, E hein? o Legal, hein, Berna faz Flávia? isso. Então vamos levar o Berna para nossa rodada lá, hein, Flávia? Ó, tem a M Folds. Não entendi como conseguiria extrair essas informações do cliente. Tempo de clique, por exemplo. Essas informações nenhum ser humano consegue extrair. Quem consegue extrair é o pixel que a gente instala dentro do site. E aí a gente consegue medir a permanência do cliente dentro de um site. Na verdade, o Google tem essa ferramenta, né? A gente instala a ferramenta dentro do site dos clientes e essa ferramenta começa a extrair dados. E depois a gente faz a análise dos dados. Legal. Então, a extração mesmo a gente não faz. A gente instala o Pixel e o Pixel faz essa leitura, ele faz essa análise, depois a gente baixa essas informações e analisa essas informações. Até para entender, dentro de um site, qual é por exemplo, dentro de um site, qual é a página que você tem mais retenção de cliente, quanto tempo esse cliente fica naquela página. Ou se você tem uma landing page, como eu dei o exemplo, né, que tem blocos de informação diferentes, qual é o bloco que está tendo mais conversão, qual é o bloco que está trazendo mais leads para você, e isso te faz analisar uma série de pontos, né? Ou seja, a minha comunicação está sendo assertiva, não está sendo assertiva, se eu tenho um bloco de informação, por exemplo, que não está trazendo cliente nenhum, eu tenho que pensar e tem que analisar aqueles que estão trazendo resultado e trabalhar mais com aquilo que está trazendo resultado. Abrir, explodir essas esferas, né? Legal. Vou responder mais duas perguntinhas aqui, depois a gente já vai para o nosso networking, para a galera se conhecer também, tá? A Gislene respondeu, Flávia. A Gislene fala, hoje não utilizamos na unidade nenhum dos dois, nem Meta e nem Google, foi aquela pergunta lá. Mas gostaria de saber o que podemos fazer para buscar estagiários e jovens aprendizes em empresas para esses jovens, para colocar os jovens dentro de empresas. Como buscar esses jovens aí no marketing? Não, isso é muito simples, é só vai no Meta que você vai ter resultado. Que a molecada tá lá, né, Faz Flávia? um anúncio lá no Meta, faz um anúncio no Meta que vai dar resultado. Bacana. Gislene, um ótimo lugar também Agora, de conexão com as empresas é lá no dia 29, tá? A Tatiane fez uma pergunta muito bacana. Tatiane, a gente vai se conhecer já já. No ramo de hotelaria e gastronomia, qual seria melhor? Tatiana, eu quero falar com você que a gente faz muita rodada de bares e restaurantes aqui em São Paulo, tá? Quero falar com você. Vamos lá, qual que é melhor? Eu coloquei o fogo aí, a galera gostou, Flávia. Qual que é melhor? Carlos, você pode compartilhar a última tela do slide, que tem os meus dados, porque assim, as informações que eu estou dando são superficiais, né? Eu não estou conseguindo mergulhar no cenário de cada empresa que está aí. Quem quiser pode me chamar lá no Instagram e a gente vai trocando uma ideia mais profunda, se você puder compartilhar aí no Instagram. Mas, assim, respondendo, por exemplo, a gastronomia. Gastronomia, as redes sociais, elas vão dar um ótimo resultado, mas gastronomia, eu não vejo a gastronomia hoje, por exemplo, sem estar no Google Meu Negócio, sem ter essa ferramenta
bem configurada, trabalhando de uma maneira otimizada, sem ter um site, sem ter uma presença digital mais robusta. Então, o Meta só não seria suficiente. A hotelaria, a mesma coisa, né? Então, a hotelaria, ela pode trabalhar, assim como a gastronomia, despertando o desejo, né? Eu desenvolvo criativos, estáticos, vídeos, para despertar o desejo, depois eu trago esse lead para o meu site, onde eu consigo mostrar todas as minhas acomodações, todos os meus pratos, enfim. Aí, nesse caso aí, é agregado mesmo, é trabalhar, como eu gosto de explicar, os dois mundos, né? Trabalhar tanto o mundo Google quanto o mundo Meta, tá? Bacana. Flávia, chegou a hora aí do presente para a galera que nós prometemos. E acabando aqui, pessoal, a gente já vai aí para o nosso networking. Todo mundo vai se apresentar, tá? Rodada. É a nossa mini rodada aqui. Tá rolando legal a minha tela aí, né? Ô, Flávia, tá rolando legal a minha tela que eu não consigo enxergar. Tá sim. Não confunda a rodada de negócios com... É isso aí, galera. Ó, dia 29 de abril, a gente vai estar numa grande rodada de negócios dentro da agência Sicredi, aí de São José, aí no centro, tá? Não confunda a rodada de negócios com palestras, que é muito legal, mas rodada de negócios não é isso. Pitch de palco, ninguém vai ser obrigado a subir num palco, pegar o microfone. Pitch de palco é bem bacana, mas não é isso também. E reuniões aleatórias. Rodada de negócio não é isso. Nós temos uma metodologia. Todo mundo está no nosso grupo, eu vou colocar isso daqui, né? Veja como funciona uma rodada de negócio na prática. Esse evento eu fiz aqui em São Paulo, foi com a agência Sicredi. Empresa sensacional, não vou colocar aqui. Olá, esse vídeo é para você que ainda tem... não perder tempo, porque evento bom é que ele começa no início e termina no início combinado. Nós temos 4 mercados, nossa rodada tem curadoria, tá? Então, nós temos fornecedores B2B, eu vi que todo mundo aqui é fornecedor B2B. Tem advogado aqui no grupo, sensacional também. Consultoria financeira, se tiver alguma colega ou algum colega aqui, consultoria financeira já estão com vagas encerradas. Dessa daqui não é possível participar. Marketing e vendas, a nossa grande estrela aí. Olha, agência de publicidade, se tiver alguma aqui também, já estamos com vagas encerradas, não tem como participar. A Flávia vai estar lá, batendo um papo com todo mundo, de repente vai até fazer uma palestrinha uns 10 minutos, eu vou conversar com o pessoal do Sicredi, viu, Flávia? E galera de RH, gestão de benefícios, plano de saúde também é muito bem-vinda, tá? Então, seria 5 empresas com 5 grupos. Agora chegou a hora do presente. O investimento aqui é de R$160 para participar da rodada de negócios. A Flávia comprou uma cota ouro do evento, ela é patrocinadora ouro do evento. Eu vou colocar no grupo, pessoal. Só tem 8 vagas, 50% de desconto. Isso daí, quem pagou foi a Flávia, tá? Não é o Carlos que está fazendo desconto. Como a Flávia tem algumas cadeiras lá, 50%. Então, a pessoa que quiser participar, vocês estão no grupo aí, já coloca no grupo. Eu quero minha vaga, porém, eu só posso informar isso amanhã, porque vai para uma curadoria. Se for concorrente dos âncoras, não pode, tá? A consultoria financeira não pode. Então, já coloca no grupo, eu quero minha vaga, que amanhã o meu pessoal entra com vocês, tá? Então, esse é o presente aqui, ó. De R$160, apenas R$80. Vai ser muito legal a rodada, vocês vão conhecer muita gente, vocês vão participar de 6 reuniões, vocês vão ter um crachá que vocês vão rodando de mesa. A Flávia já participou de 3 comigo aqui em São Paulo, aqui. Então, não existe a menor possibilidade de concorrências. Aqui a galera que vai participar, a Mariane era de São Paulo, agora está em São José, vai participar. A Sheilinha está aí em São José, vai participar. Então, a gente tem várias fotos aqui. A gente presta serviço para o Sebrae, para o Sicredi, para o Cicobi, enfim. Vai ser um evento incrível, dia 29 de abril, na agência Sicredi, das 14 às 18 horas. Estamos sendo muito bem acompanhados em São José. Pessoal, já coloca no grupo, tá? Então, bom, pelo YouTube, o evento terminou aqui. A gente vai agora... Vamos lá, estou colocando no grupo agora. A gente vai para o Google Meet,
fazer aí a nossa rodada de negócios online. E eu quero ver todo mundo aqui no Google Meet, tá? Pessoal, estou colocando aqui no Google. Então, vamos clicando aqui no Google. Deixa eu só aparecer aqui para mim, que não apareceu ainda. Pronto, agora foi. Pessoal, por aqui é isso. Muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando aqui esse grande programa aqui de apresentação aí da rodada, com palestra da Flávia. A gente termina por aqui e vamos lá todo mundo para o Google Meet fazer a nossa rodada de negócio. Até mais!